tarde, Londrina. Boa tarde, região. Mais um Face TV no ar, no nosso bate-papo aqui de saúde e bem-estar. E hoje, como vocês podem ver, já viram aqui, não é mais surpresa, esse programa está recheado. Hoje está em dose dupla, né, minha gente? E eu não posso deixar de agradecer ao meu cabeleireiro, Matheus Saito. Gente, olha isso, que menino ousado, minha gente. É a Dini. Faça um pedido agora pelo Facebook. Na verdade, esse cabelo é porque eu não tô nem me achando muito, tô me acostumando, viu? Com essa nova Lucélia aí que o Matheus tá criando, né? E esse look maravilhoso da Manu Boutique, olha, gente, essa camisa aqui, tudo. Apesar do calor que tá em Londrina hoje, mas eu tô super confortável aqui nesse jeans. Olha só esse jeans rasgadão aqui, ó. E essa camisa linda aqui da Manu Boutique, e vocês precisam passar por lá, porque as meninas estão aí numa super liquidação aí, trabalhando muito, porque tem coleção nova chegando aí semana que vem. E, como eu disse a vocês, o nosso quadro hoje em dose dupla, com essas gêmeas lindas aqui, olha aí, a Gabi e a Mari, eu já dei uma comentada aí, né, ontem a gente já começou a dar uma animada, porque elas são demais, e hoje aqui elas vão dar uma aulinha, elas vão explicar pra gente o que é o projeto delas. Eu não conheço a Mari, tô conhecendo agora, né, para que todo mundo entenda o que é esse projeto lindo que é do Almi, né, que eu tô assim, já sei um pouquinho que a Gabi explicou, mas tem muita coisa incrível por trás desse projeto, porque eu fiquei encantada, né, com a parte de nutrição e, na verdade, por esse entendimento de que nós somos um todo, né? E é isso, gente. É uma vida saudável, desde saúde mental, né, o nosso emocional, o nosso espiritual, tem que estar tudo ligado e elas vão explicar. E agora eu quero saber se eu posso sentar aí, produção. Porque eu preciso conversar com essas queridas aqui. Oi, meninas! Oi, Lu! Obrigada! Que gostoso! Delícia estar aqui. Muito prazer! Prazer, Lu. Que linda! Olha, minha preocupação era, será que eu vou saber quem é quem? Mas eu sei, é diferentinho, tem uma diferença. Não, dá pra diferenciar, Gabi. Dá sim. Embora nós somos gêmeas idênticas. Mas com o tempo, cada um tem a sua personalidade e a gente valoriza muito essa coisa da personalidade, né? Então, assim, a gente se diferenciou muito com o tempo. Né? E quem é mais tagarela? A Gabi. A Gabi. Até por perfil comportamental. A gente também sou analista de perfil comportamental. E sem sombra de dúvidas, quando a gente pensava que não, o perfil foi bem claro. Ela é a mais comunicativa. Ô Mari, e a Gabi fica em Não, a Gabi fica aqui, você fica em Maringá. Isso. E é tudo no virtual, então, os trabalhos? Tudo no digital. Tudo no digital. Estamos fazendo uma migração, né? A gente também trabalha com presencial, mas agora entendemos que a nossa... Com essa nova realidade, né, Lu? A gente precisou dar essa adaptada. O nosso foco seria o misto, né, que seria o presencial com o digital, porém, com essa nova realidade, com a pandemia, né, muita coisa se adiantou. E a do Almi também, claro, né? A gente tem que se na adiantar. verdade, o 2050 que estava lá longe, na verdade está aqui Já em 2021. Chegou, não tem mais jeito. Eu sempre falo que, para quem não era muito conectado aí com a tecnologia, tipo eu, assim, a gente tem uma certa resistência ao novo, né? A essa mudança. Temos. Na verdade, assim, estudos já mostram que avanços que estavam sendo esperados ou projetados para daqui 5, 10 anos aconteceram, né? Por conta da pandemia. Então, assim, os acessos às plataformas online, a reuniões online, então, enfim. Gente, foi um avanço bem grande. E a gente mudou junto. Mudou. A gente mudou, né? Você sabe que eu estava super ansiosa para falar com vocês. Porque eu gosto muito dessa noção de sistema, que nós vivemos num sistema, né? E quando eu conversei com a Gabi a primeira vez, essa coisa sistêmica, e ela começou a falar, eu falei, gente, que incrível! Enfim, encontrei alguém que entende e que, na verdade, eu acho que vai passar a me entender também, porque eu acho que às vezes eu não era muito compreendida. A gente também se sente assim. E como que nasceu a do Almi? Porque eu bati muito forte, assim, porque a Gabi a gente sabe que é uma super nutricionista, né? Até ontem eu estava assistindo a sua live, eu mandei para todo mundo, mas eu fui pega de surpresa, senão eu teria dado até para dar uma agitada melhor. E como que nasceu a do Almi? Essa parte de nutrição com o coaching, de quem foi a ideia? Então vamos lá, a gente começou pela nutrição, né? Então, eu voltei para Maringá há 5 anos atrás, eu não estava morando aqui, e aí eu comecei a trabalhar com a Gabi. Eu vi a demanda dela de precisar mesmo, porque ela estava no auge da profissão dela,
E eu comecei a ajudar ela. E aí a gente viu uma paixão, né? Eu me apaixonei pelo projeto que ela estava desenvolvendo, assim, pelo amor que ela tinha pela nutrição, por amor à vida. A gente começa a ver que não é aquela nutrição... A Gabi não trabalha com uma nutrição... Engessada, né? Engessada, focada só no emagrecimento. É um pensar na pessoa como um todo, né? Nesse corpo como um todo. E eu comecei a trabalhar com a Gabi. Então, no começo, a gente ia projetar o Gabi da Avantel Nutri. Mas aí porque a gente queria, o nosso objetivo era empoderar as mulheres, né? Trazer essa disposição para a mulher, então essa energia que a mulher precisa por ser multifuncional, né? Então a mulher saiu mesmo daquele núcleo familiar que ela vivia, aquela coisa bem, né, em casa, com os filhos, mais focada no lar, e ela foi para o mercado de trabalho, isso já é um empoderamento, e ela precisava de energia para isso, disposição, né? Para não deixar... uma lacuna, né? Um espaço vago da função dela. E aí a gente começou a trabalhar com isso, com essa mulher que queria mais disposição. Só que a gente começou a ver que o empoderamento que era pregado, né, essa questão da mulher realmente ir para o mercado de trabalho. Então, que as mulheres elas foram de um extremo para o outro. Então, não era um meio termo, né? Não era um equilíbrio. Era tipo um extremo para o outro. Então, isso também não era saudável. E aí a gente começou a ver a necessidade de entender melhor essa mulher. E aí foi quando entrou o coach. A Gabi já tinha uma formação em coach, mas mais focada para nutrição. E aí a gente começou a procurar cursos mais focados no emocional, no entender essa mulher, no entender... E na verdade, assim, essa vida em equilíbrio que a gente busca tanto, né? Porque o equilíbrio é a base de tudo, né? Sim. Então, a Gabi, na alimentação, tá fácil equilibrar a mulherada, Gabi? Não mesmo. É isso que eu queria escutar, porque eu tenho certeza que não, gente. Ô, Lu, até porque assim, nós somos 15% racionais e 85% emocionais. A Mari fala muito isso. Se a gente for parar para pensar, a alimentação ela tem muito a ver com a emoção. Então, o racional diz, eu preciso comer bem. Mas o emocional diz, mas hoje eu tô tão cansada. Tô com preguiça. Mas né? hoje meu marido brigou comigo. Mas hoje eu tô com preguiça. Mas hoje meu filho foi mal criado. Eu mereço. E aí o emocional sabota essa mulher. É aí que nasce mesmo a união, porque só a nutrição, ela é linda, maravilhosa. Mas o que adianta um cardápio ideal, perfeito, onde essa mulher não executa esse trabalho porque o emocional e o sistêmico dela não está equilibrado. Entendi. Né? E com o tempo nós percebemos que era tudo muito lindo, mas a nutrição é maravilhosa e complexa, o coaching é maravilhoso e complexo, e que sozinha... a mente é muito complexa e que sozinha, só a Gabi da Avantel Nutri não ia conseguir dar conta de atender toda essa demanda. E aí entrou a Mari, onde a Mari passou pro coach especificamente, né? Como a Mari falou, eu tenho 2 formações em coaching, mas a Mari é quem domina mesmo essa área hoje. Por quê? Porque eu fui mesmo me especializar na nutrição. E a Mari foi se especializar mesmo no comportamento, na mente, nos sentimentos, nesse 85% emocional. Meu Deus, o mais difícil ficou pra você. É o mais gostoso. Não, é o mais gostoso. Não assim que é o mais gostoso, mas é muito gostoso. Porque, assim, é gostoso quando a gente entendia o que a gente precisava trabalhar com essas mulheres, mas não entendia o como, né? Como a gente ia trabalhar com elas. Então, quando a gente trouxe as ferramentas do coach, começou a fazer sentido. Porque o coach também trabalha o racional e o emocional. Né? Então, a Gabi entra com toda a ferramenta racional, né? Do conhecimento, da técnica, e o coach entra com essa parte do comportamento, do entender, né? Do entender por que eu não consigo seguir aquele cardápio. E aí a gente vai entrando naquela mulher e é uma delícia, né, Gabi? Sim, sensacional. Então, quando vocês fizeram a Dual Me, eu vi que vocês tiveram alguns encontros presenciais. Já estava rolando um movimento feminino aí, né? Sim, nós tínhamos um projeto que chamava Tarde com Propósito. E nós fazíamos encontros com mulheres, né, em média de 20 a 25 mulheres, não eram encontros muito grandes, porque a gente queria mesmo olho no olho, sentar numa mesa com essas mulheres e poder conversar, contar um pouquinho daquilo que a gente pensava. A pandemia atrapalhou um pouquinho, né, esse processo, porém não impediu que a gente trouxesse de outras maneiras o que a gente vinha já planejando. Então, aconteceu. E, Lu, é bem legal a gente colocar aqui que a nutrição, ela não entra com aquela nutrição tradicional, né? Aquela nutrição de, eu não posso comer isso, ou eu tenho que comer aquilo porque eu preciso emagrecer, porque eu não posso ganhar peso. Não. A nutrição entra aqui impulsionando essa mulher, sendo nutrição mesmo, nutriente para esse corpo funcionar. Então, muitas vezes, nós vamos além daquilo que a gente conversou muito sobre isso. Incrível isso.
além do tradicional. E às vezes as pessoas me perguntam, mas eu nunca escutei alguma nutricionista falar sobre isso. Mas é porque a gente vai além do tradicional, a gente vai realmente buscando essa função corporal. Porque nós entendemos mesmo que para que esse emocional aconteça, né, para que essas conexões aconteçam, as conexões nervosas mesmo, eu preciso de nutriente, eu preciso desse corpo funcionando. E com o tempo a gente foi perdendo a nutrição, até por conta do emagrecimento. As pessoas buscam tanto o emagrecimento que elas esquecem de nutrir o corpo. E o corpo precisa do nutriente e não do alimento. Na verdade, esse processo, a gente precisa passar pelo processo para chegar no resultado. Exatamente. E esse resultado, para ele ser um resultado que vai permanecer, é todo... Realmente, às vezes é você se desconstruir, eu imagino, né? Nós começamos com desconstruir. Aí você chora pra caramba, né? Porque tudo aquilo que você acreditava que era, não era mais. Não é mais aquilo e, enfim, as crenças limitantes que a gente carrega ao longo da nossa vida. O que você tem a me dizer sobre as crenças limitantes, Mari? Muito do que a gente... Porque crenças, na verdade, assim, a gente traz, assim, o mercado, as mídias trazem como uma coisa, tipo, um bicho de sete cabeças. Mas a crença é o aprendizado. Então, aquele aprendizado que está em você de forma inconsciente. Então, eu aprendi daquela forma a agir, né, por repetição, pelo padrão dos meus pais, e eu venho reproduzindo. Então, é o automático, é eu não pensar. Eu não penso no que aquele resultado está causando para mim, né, mas é o que eu aprendi. E está lá, tipo, nos meus registros, né, neurais. Então, eu vou seguindo. Então, quando você começa a entender o quanto essas crenças, o quanto esse aprendizado te limita, te bloqueia. Porque assim, é mais ou menos assim, Lu, por que eu tenho uma visão da vida e a Gabi tem outra, né? Então assim, por que eu enxergo muitas coisas como sendo fácil? Não, tipo, Mari, você tem que dirigir daqui a Curitiba. Algumas pessoas vão falar assim, não, tudo bem, me dá um carro aí que eu dirijo. Outras pessoas falam, o quê? Não, daqui a Curitiba? Não, calma lá. Meu Deus, não, mas que carro que eu vou? Como que eu vou? Onde que eu vou? Qual é a distância? Entende? Por quê? Porque é o aprendizado. Né? Então, isso está muito enraizado e não é o controle da pessoa. Muitas vezes, né, a pessoa não tem nem conhecimento. Então, a gente fala que a primeira fase é a consciência. Essa mulher, ela precisa ter consciência. Então, ela busca muitas vezes a nutrição e a gente tem inúmeros casos exatamente assim. Ela busca a nutrição. Não, eu quero emagrecer porque eu não estou bem, mas eu sei que é por causa do meu corpo, é porque eu, né, não, se eu for magra, se eu estiver fazendo aquele esporte, se eu estiver com esse corpo, se eu tiver aquilo, eu vou ficar bem. Né? E aí ela entra pela nutrição e ela começa a descobrir que, na verdade, assim, ou o casamento não está bem e ela precisa tomar consciência e mudar esse casamento, né? Ou então é outra área, né? Então ela precisa se dedicar a uma profissão, ela está frustrada na profissão e nem parou para pensar. Então, enfim, quando a gente fala dessa mulher sistêmica, a gente literalmente faz essa mulher olhar para 11 áreas da vida dela, que é o coach integral sistêmico, que é o que a gente trabalha. Então, quando ela olha para essas 11 áreas, tem muitas delas que resistem. Tipo, não, eu vim aqui só para emagrecer. Você está enganada. Não, imagina, não tenho nenhum problema. Não, meu casamento, o problema não é meu casamento. Não, né? meus filhos não estão é tudo isso, certo. Eu estou muito bem resolvida, não é isso. E ela começa a enxergar que não, que na verdade é a grande frustração dela, é aquele vaziozinho que tem dentro dela e que ela quer preencher com um corpo bonito, com uma imagem, com o que os outros veem, com o que os outros acham. E ela começa a descobrir que não, que na verdade é o que falta para ela, é uma essência. Gente, fala sério, não é muito gostoso olhar para dentro da gente e ver que a gente tem um monte de coisa para consertar, né? Não é, mas quando a gente tem essa consciência e sabe que pode mudar, isso se torna libertador. Mas assim, até chegar a essa consciência de que realmente, enquanto você não tratar de dentro para fora, de um modo literalmente, geral, nada vai resolver. Né? A gente observa, às vezes, algumas insatisfações, até eu, pessoal, né? Eu também passei por um longo processo de transformação e foi muito, como é que eu posso dizer? Eu chorei muito olhando para dentro de mim. Exatamente. E, Lu, é interessante, esse chorar muito, geralmente eu falo que é assim, quando nós queremos organizar, a gente compara muito a um quarto bagunçado. Se eu tenho um quartinho lá, que ao longo dos anos, eu fui deixando coisas dentro desse quarto, né, e fui, literalmente assim, amontoando coisas.
Se eu decido, não, agora eu vou arrumar esse quarto, não tem como eu arrumá-lo sem desarrumá-lo. Então, eu vou precisar tirar todas as coisas do lugar para eu poder enxergar. Porque se eu quiser fazer aquela arrumação superficial, eu acabo me enganando. Qualquer coisinha que entra vai voltar aquele aspecto de bagunça. Então, o que a gente precisa? Tirar tudo, fazer uma bagunça muito maior, para aí, então, a gente ajustar. E isso acontece no lado emocional e no lado também da alimentação. Porque muitas vezes, quando eu começo a mexer nesse corpo dessa cliente, ela começa a ter sintomas que ela não tinha. E aí, a grande questão é assim, Gabi, mas eu nunca me senti assim, eu nunca tive essa dor. Calma, nós estamos desorganizando para organizar. Muitas vezes, as pessoas nesse desorganizar, elas não dão conta, né? E aí, entra muito mais o coaching para realmente fazer elas darem conta. Mas aí tem gente que espera, volta depois de um tempo. Por quê? Porque às vezes não dá conta desse chorar, desse desorganizar, desse bagunçar, para depois reorganizar. Eu me achei. Baguncei, bagunçou, Grita, chorei. chora. Mas eu me achei. É. E assim, aí é muito pessoal isso que eu vou falar. As pessoas que convivem comigo falam, nossa, mas você ficou meio fria. Você não pensava assim. Mas eu acho que era toda uma questão assim, eu era muito permissiva, mesmo me contrariando. Ai, Lu, o que eu mais escuto, eu não sei falar não. E é muito difícil falar não, Mari. Por que é tão difícil falar não, gente? Por causa do aprendizado, que isso é a crença, é o aprendizado. Tá vendo, Principalmente a mulher, porque a mulher vem de uma cobrança até de se sobrecarregar, como se o dar conta de tudo é tipo, eu tenho que fazer tudo. A gente tem falado agora muito sobre o delegar. E algumas mulheres ficam até inconformadas, assim. Mas o que a gente aprendeu ao longo desse caminho, de todo esse estudo? A mulher não dá conta de fazer tudo. É, assim, humanamente impossível, né? Não vamos falar que é impossível, tá? Cada um com o seu aprendizado, com a sua crença. Mas, assim, para que você tenha realmente essa vida sistêmica, essa vida plena que a gente prega, esse empoderamento com essência, é necessário você entender que não é... O dar conta de tudo não é fazer tudo. O dar conta de tudo, muitas vezes, é administrar. Dar conta de tudo é fazer o que lhe cabe. E delegar. Cada um na sua função, cada um no seu quadrado, minha gente. Exatamente. É ter uma funcionária para cozinhar, ou é comprar comida congelada, né? É entender que nem toda hora eu consigo dar o melhor pro meu filho, ou consigo ser o melhor pro meu marido, mas eu vou buscando o equilíbrio em tudo e vou aprendendo a delegar e vou colocando as coisas com prioridades. Legal. Maridos, mandem as esposas fazerem um projeto do Almi. Mulheres, venham ser do Almi. Eu já quero. Eu já tô dentro. Já falei, não, esse quadro é nosso. A gente vai ter que fazer esse quadro aqui em Londrina, porque eu achei incrível essa junção de nutrição com o coaching. Olha que equilíbrio, que coisa incrível, gente. E quantos conceitos que a gente consegue usar para as duas vertentes, né? Para a nutrição e para o corpo. E realmente como uma coisa muito ligada à outra. Então, assim, o cuidado com o corpo ajuda muito no emocional. E o emocional ajuda muito com o corpo. Então, tem gente que entra e fala, não, Mari, eu não quero mexer com o meu corpo. Eu tô bem. E aí entra para fazer só o coach. Fala, não, eu quero investir na minha profissão, eu quero encontrar o equilíbrio entre a maternidade, por exemplo, né? O meu cuidado pessoal com o meu cuidado profissional. E aí entra... E aí, quando vê, fala, não, mas eu não consigo, não estou em disposição, não tenho energia para fazer tudo isso. E aí você, não, calma, então vamos entrar com a nutrição. Por quê? Porque não é uma nutrição para emagrecimento, é uma nutrição para esse corpo. A gente fala assim, Lu, que a nossa mente, quando ela se expande, ela não volta ao tamanho original. Então, a gente expande essa mente. Mostra para essa mulher que existem 11 áreas que ela pode investir. Você sabe me falar essas 11 áreas? Sei. Assim, rapidinho, gente, vamos, só pra mulher. lá. Porque assim, o povo mulherada tá curioso. entender, né? O povo tem que entender essas 11 áreas aí, gente. Então, vamos lá. É espiritual, né? Então, a gente não fala de religião. A gente fala do contato com Deus. Parentes, que é irmãos e pais. Conjugal, filhos, a relação com os filhos. Amigos, que é o social, não só amigos, mas também atividades que você faz de forma coletiva, eventos que você vai, enfim, essa parte do socializar mesmo. O saúde, que daí a gente entra não só a parte da estética, mas também conta, porque nós mulheres somos vaidosas e por que não, né? Verdade. Mas também essa parte do exame clínico, de como está o funcionamento do seu corpo, a parte intelectual.
né? Então a gente precisa desenvolver, não só profissionalmente. Quando eu falo em intelectual, as pessoas ligam com profissional, mas não. A gente pode se desenvolver intelectualmente também no lado pessoal. Uma leitura pessoal, um livro, o ler sobre os filhos, o ler sobre o casamento, o ler sobre espiritualidade, financeiro, o servir, que a gente conta também essa parte do que a gente tem feito pelo outro. O financeiro, que é não só o quanto você ganha, mas a relação que você tem com o dinheiro, né? Então, a gente sabe que isso é muito emocional. O profissional, que a gente, sim, a mulher tem que ter essa satisfação profissional também. Nem que seja o ficar em casa, né? Porque, às vezes, a mulher fala, eu não tenho um profissional porque eu sou, dona de casa, cuido da minha casa. Gente, isso sim, porque você precisa desenvolver habilidades para ser uma dona de casa. Claro. É verdade, gente. E outra, o serviço de casa, ele é terrível, ele não acaba nunca, né? Então, você tem que... Não, é muito trabalho ser dona de casa. Sim. É que alguns homens, isso é relato de amigas, falam assim que o marido, ele não valoriza a mulher que fica em casa, como se ela não estivesse produzindo. Não, ela produz o tempo todo. Ai, que visão machista essa, né? Mas a gente também precisa colocar o valor disso. E nisso entra também o empoderamento. Porque quando a gente fala de empoderamento só dessa mulher que está saindo para o mercado de trabalho, a gente exclui um percentual de mulheres que estão mesmo ficando em casa e que fazem um trabalho lindo dentro de casa, cuidando dessas crianças, né? A gente preza muito pela maternidade. Então, assim, é uma próxima geração que está vindo. Então, assim, essa mulher que fica em casa, que cuida dos filhos, que cuida do marido, que cuida toda da dinâmica, é uma mulher que merece, sim, o valor. Então, a gente não pode perder quando a gente fala de empoderamento, a gente não pode perder essa essência dessa mulher que optou por ficar em casa. E a última área que faltou falar, Lu, é o emocional. Né? Então, como a gente tem lidado com todas essas outras 10 áreas, né? A ansiedade que a gente tem, aquele excesso de pensar no futuro, ou então de ficar muito preso ao passado, que é a depressão. Né? Então, a gente trabalha também esse lado emocional, que é o equilíbrio de todas as outras áreas. E a depressão tá forte, né? Assim, muito. Quase todo mundo tem um pouquinho, né? Ou já teve, Sim, né? E sabe, Lu, falando em depressão, as pessoas não têm noção, mas tem muito a ver com esse corpo, né? Com a falta de nutriente. A gente pode trazer vários nutrientes aqui. Não é o tema principal, mas a gente pode falar um programa só sobre isso, sobre a depressão, como a nutrição e o coach pode atuar nessa depressão, mas, por exemplo, o processo inflamatório, que hoje é muito comum. As pessoas estão inflamadas por conta do tipo de alimentação, por conta da falta de sono, o estresse. E o processo inflamatório, ele impede que os neurotransmissores... Porque a Shirley disse que já precisa de uma consulta. Aqui, Pronto. Shirley. Então, e de fato, tá todo mundo inflamado, né? Sim, tá todo mundo inflamado, e às vezes as pessoas não sabem que a inflamação, ela gera depressão. E muitas vezes o processo inflamatório, ele impede, inclusive, que o próprio medicamento haja no nosso cérebro, porque ele bloqueia a entrada dos neurotransmissores a nível central, e aí ele faz com que o nosso cérebro não tenha a sensação de relaxamento, de prazer, né, de bem-estar, de ausência de medo, né, que assim, essa coisa aquelas pessoas que têm medo toda hora, isso é muita falta de GABA, que é um neurotransmissor super importante. Então, toda essa modulação nós podemos fazer através do nutriente, né? Através da modulação intestinal, daquilo que você come, daquilo que você deixa de comer muitas vezes. Então, assim, é extremamente importante a gente fazer essa união mesmo, corpo, né? Corpo, alma e espírito mesmo, sabe? As pessoas precisam entender, as mulheres precisam entender o valor desta união. Gabi, até eu estava hoje falando que o programa seria com vocês e um cliente falou assim, mas homem, passa nessa consulta? Eu falei, acho que o homem passa com a Gabi, minha gente, mas o do Almi você vai ficar meio... O do Almi é para mulheres, né? Lu, nós acreditamos muito no nichar, né? No nichar o público. Então, não que eu não atenda, mas eu atendo se for, por exemplo, o marido de uma cliente. Eu não atendo o marido, o homem sozinho. Por quê? Porque, na verdade, nós nichamos muito esse público. Então, nós falamos muito sobre o ciclo menstrual, nós falamos muito sobre a saúde da mulher, nós falamos muito sobre a questão do corpo da mulher, que é muito diferente do corpo do homem. Então, nós trabalhamos mesmo, né, com esse nicho, né, não excluindo, mas é o que você falou no momento do programa. Homens, tragam as suas mulheres. Porque nós acreditamos que a mulher é o termômetro do lar. Quando a mulher muda,
a família toda muda. né? É verdade. Até porque é um convite de Deus para nós, para que a gente mesmo, nós como mulheres, sejamos realmente as administradoras deste lar. Pensando desta forma, a mulher, não que ela seja, a gente fala que não é culpada, mas ela é responsável pela dinâmica da casa. E aí ela tem que trazer isso com muita leveza. Então, os homens que querem mudança, é isso que você falou mesmo. Traz a mãe, traz a irmã, Verdade. traz a esposa, né? É incrível. dormir. Ô Mari, e vem cá, a gente tem um ajudante hoje lindo aqui. Você é coach, mãe, que coisa linda. E você pode falar com propriedade já, Posso. né? Eu falo que eu sou meu primeiro case, né? Porque eu, de fato, assim, a minha crença não permitia acreditar que eu seria uma boa mãe e uma boa profissional, né? Nossa mãe, apesar de ter trabalhado fora, ela sempre foi muito mãe, muito mulher, muito, né? E assim, enfim, de fato, eu cresci acreditando que para ser uma boa mãe, eu ia ter que abrir mão da minha vida profissional. Até por conta, de repente, até de outros históricos. E quando eu decidi quebrar essa crença, que eu decidi falar, não, eu nasci para ser essa profissional, eu sei o que Deus quer de mim, e foi uma revelação mesmo do que Deus queria de mim, eu falei, eu vou dar conta, né? E foi quando a gente começou a buscar as ferramentas, né? Então, o coach integral sistêmico, que é a minha formação, ela me permite trazer as ferramentas para trazer essa consciência de como quebrar essas crenças, de como mudar esses padrões, de como reprogramar essas crenças. Então, eu fui reprogramando as minhas crenças e hoje eu sei que eu dou conta, né? Então, quando começou a pandemia, que 24 horas por dia o Miguel ia estar comigo, ele não aceitava ficar, ele aceita ficar com pessoas conhecidas, mas tipo, Mari, deixa com uma babá. Ele não aceitava, ele não... E aí eu falei, não, tudo bem, é o meu filho, é o meu... Aí a gente fala muito da prioridade, Lu, né? Então aí eu olhei para as minhas prioridades, eu falei, tá tudo certo, eu vou conciliar, né? Então a gente às vezes tem que trazer, tem que... Mas a gente vai dando conta e a gente aproveita para ensinar princípios, ensinar, né, o respeito. Mas essa pandemia eu sempre falo, né, que a gente está todo mundo muito assustado porque eu nunca vivi isso na vida. Acredito que nem vocês. Não, ninguém, né? Mas também foi muito importante para que a gente olhasse mais para a gente mesmo, não foi? A gente organizou aquilo que estava desorganizado, a gente levou um susto. E agora, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Lu, né? A gente tem um caso de uma cliente que ela era totalmente assim... não vou dizer focada no trabalho, mas ela tinha uma vida bem fora de casa, por conta do marido, por conta da empresa. E quando começou a pandemia, o desespero dela foi assim, o que eu vou fazer com esse menino o tempo todo em casa? Eu vou fazer em casa? E ela descobriu, assim, e a gente começou a trabalhar, e a gente começou a aplicar ferramentas. Não, tá tudo certo, calma. Começamos a aplicar ferramentas. Hoje, numa última sessão que eu fiz com ela, ela falou assim, Mari, eu não sei como que vai ser no pós-pandemia. Porque eu amei a minha vida de casa. Olha aí. Ela falou, eu não quero mais deixar meu filho com a babá. Ela começou a fazer devocional em família. Olha isso, ela gente. começou a fazer devocional com o filho. Então ela falou assim, hoje eu tenho cuidado, hoje eu brinco com meu filho. Hoje eu tenho o prazer de brincar com ele. Antes ela falava assim, o que eu vou fazer com esse menino? Né? Então, assim, a gente vê que as mães foram tanto para o mercado de trabalho que elas muitas vezes deixam de entender o que os próprios filhos querem. Eu fui dessa mãe, ainda sou, gente. Eu preciso parar mais, né? Mas é que não dá, gente. É muito filho para criar. A do Mas Almir você tem que me traz um ajudar. pouco das meninas também agora para perto de você, né, Lu? Trouxe, gente. Eu tento ensinar. Lu, que é uma forma de equilibrar. E aí a gente precisa trazer essa leveza, tá? Então, assim, hoje eu sei que a Duda trabalha lá com você na loja, né? Está com você. Outro dia eu estava na loja com você, chegou as outras meninas. E, na verdade, é isso. É a gente trazer um pouco de leveza. Como é que eu vou estar mais com essas crianças, né? Porque eu preciso estar o tempo todo na loja. Tipo, eu saí hoje, porque hoje é dia de fazer o programa. Mas eu preciso estar lá. Então, eu tento trazer para que elas também entendam o valor do trabalho. Mas é isso que a gente está fazendo com esse pequeno. Então, a gente assim, não, filho, ó, você vai ficar lá, aí você grava pra gente, aí você tira foto. Esse é o trabalho da mamãe, né? E às vezes ele fala assim, mamãe, posso assistir esse treinamento com você? E assim, gente, ele tem 6 anos. Às vezes parece que ele é um mocinho. Não, ele tem só 6 pra minha anos. prima, Inês Copo. Nossa, vocês estão longe. A Inês e a Simone. Elas são lá de Engenheiro Beltrão. Sabe por quê? Deixa eu falar. Eu brinco que eu sou maringaense. Eu só nasci em Maringá. Meu pai me registrou em Floresta. Ninguém nem sabe
sabe onde fica, minha gente. Mas assim, Floresta é um pouquinho pra frente de Maringá. Só que eu, na verdade, assim, eu cresci em Engenheiro Beltrão, que é um pouquinho mais pra frente de Floresta. Então eu acho o máximo que eu brinco assim, que o meu pé é mais vermelho que o de todo mundo. Porque eu tô mais pra lá, sabe? Então eu quero mandar um beijo pra elas, que elas estão assistindo a gente. Um beijo, mulherada. Ó, vocês podem estar sendo essa mulher do OMI pelo computador, no online, viu? Sim. Não tem desculpa, dá pra todo mundo ter a palestra delas. Tem o material de vocês, não tem? Sim, ou não? Não está pronto ainda? Não, temos já um curso, né? Um curso gravado, então online, uma plataforma digital. A gente faz aulas, a turma que a gente fecha, a gente faz aulas quinzenalmente, ao vivo, né? Onde as meninas podem tirar dúvidas, enfim. Então, mesmo em grupo, a gente tem esse contato com as meninas, é uma coisa que a gente não quer perder, né? Esse contato com cada uma das mulheres que passa pela DOMI. E a gente também tem o programa individual, que daí é um programa só nós com uma cliente, né? Cliente. Que é o individual. Que legal. Sabe que esses dias eu estava conversando com a Gabi e assim, vocês, é igual menstruar, entrou o assunto menstruação, né? Porque eu fiquei muitos anos sem menstruar e de repente meu marido falou assim, tá na hora de você voltar a menstruar, você tem que tirar esse DIU, porque o menstruar é natural. E eu fiquei com aquilo, menstruar é natural, não gostei muito, né? Que eu falei, vai começar tudo de novo. Porque eu queria tirar meu DIU já quando eu estivesse na menopausa. Ele não, e meu marido ele tem um pouco dessa, como ele fez acupuntura, ele tem um pouco de medicina chinesa. E ele me explicando, ele não, mas tá errado você não menstruar, você precisa menstruar, é normal. E eu fiquei com aquilo, eu sou muito obediente. Falei, acho que ele tá certo, eu vou tirar esse DIU. Passei muito mal, passei mal. E coincidentemente, a Gabi foi na loja e ela foi falar sobre menstruação, gente. Sabe quando a historinha vem de encontro, assim? E me deu um refrigério na hora, quando você começou a me explicar o processo da menstruação. Que legal. E aí eu comentei com algumas pessoas, a gente nem ia falar sobre isso, mas como a gente tem tempo, eu queria que você falasse ou rapidamente, ou já deixar essas mulheres com vontade de querer mais, porque eu sei que tem muita mulher aí na correria hoje que elas não querem mais sangrar. Sim, e assim, o sangrar como você falou, né, eu concordo, é natural. Nós, mulheres, é o que diferencia mesmo a mulher do homem. As oscilações hormonais, elas são muito importantes para nós, mulheres, né? Olha, quando mulherada, nós tomamos... Escutem, mulheres, porque isso aí, olha, para mim, assim, foi demais. É claro que, exatamente como a Mari falou, nesse mundo de empoderamento, onde a mulher muitas vezes se coloca numa situação onde ela precisa render como homem, onde ela precisa ganhar como homem, né? Que eu acho que é uma coisa que nós precisamos, nós mulheres temos o dever de mudar, nós não precisamos trabalhar, render como homem, nós somos mulheres, né? E a nossa beleza é justamente o ser mulher. Mas as oscilações hormonais são o que nos diferenciam. E elas são lindas, por quê? Porque nós temos as fases da vida dentro do nosso ciclo menstrual. Isso, que é lindo. Ai, Gabi, você tem que falar olhando pra lá, porque eu achei isso incrível e esse mês eu já pude sentir o que você me explicou tão rápido o dia que a gente conversou. Gente, presta atenção nisso, nessas fases, porque isso é demais. E é lindo, mulheres. Então vamos lá. Nós temos a primeira fase, que é logo depois que nós sangramos, que nós menstruamos, passado aqueles diazinhos de incômodo, nós temos a fase da menina. Então, é como se nós estivéssemos nascendo para a vida, né? E aí, a fase da menina, o que é? É a fase da sapeca, é a fase da disposta, é a fase daquela que quer ganhar o mundo. Se a gente receber essa fase com amor e a gente entender que nós estamos passando por essa fase, é claro que o mundo externo pode influenciar o mundo interno, mas é o que a Lu falou. Quando nós começamos a ter consciência de que existem essas fases, nós começamos a vivenciá-la. Então, a primeira fase vem a fase da menina, que nós precisamos tomar até um pouco de cuidado, porque a gente chega a ser um pouco inconsequente, porque a menina, ela é inconsequente. Depois vem a fase da mulher, da adulta, da mãe. Então, o nosso corpo ele começa a se preparar para uma gestação, que é a fase da ovulação mesmo. E a mulher começa a se preparar para gerar, para produzir. E muitas vezes não é gerar só um filho, é gerar um projeto, é gerar um sonho. Então, nós precisamos pensar que é nessa fase de ovulação que os nossos hormônios estão favoráveis a essa questão de ser a mãe. A mãe, muitas
muitas vezes de outras mulheres. Que, Lu, foi muito lindo. Eu não sou mãe ainda, né? Não sou novinha, vou fazer 35 anos agora no fim do ano. E não sou mãe ainda. E nesse Dia das Mães eu tive um presente imenso, porque muitas mulheres vieram me parabenizar. Por quê? Por me considerarem mães de tantas mulheres. Que legal. Que e lindo. inclusive a minha mãe e a minha avó. Né? Então, assim, é muito legal, porque muitas vezes a gente pensa que o ser mãe é só ser mãe de um filho biológico. Mas quantas vezes nós somos mães de um sobrinho, nós somos mães de um projeto, nós somos mães de um marido, né? Não que a gente tenha que ser mãe do marido, mas a gente tem essa postura mesmo de mulher, de aquela que impulsiona, aquela que vai, que apoia, tá? Não que a gente tenha que ser mãe de maridos, tá? Que a gente seja bem entendida em relação a isso. Então, olha que momento lindo a ovulação. Então, os hormônios estão preparados para isso. Depois nós começamos a entrar na fase do luto, pensando que o corpo se preparou todo para essa gestação, mas essa gestação não aconteceu e fisiologicamente os nossos hormônios começam a baixar, o nosso endométrio vai descamar e isso vai gerar o sangramento, que é o quê? A fase da anciã e a fase do luto. A anciã é a vozinha. É a vozinha que já está se preparando lá para a fase final de vida. E aí a gente entra numa fase de luto, que é a fase de fechamento. Se eu entender que eu tenho começo, meio e fim nesse ciclo, cada mês é uma nova oportunidade para eu começar tudo de novo. Tudo de novo. E aí as mulheres perdem isso, né? Então, assim, é lindo demais a gente entender, e isso diferencia a gente do homem. O homem não tem isso, né? O homem não tem o poder de gerar uma vida, e o homem não tem essas oscilações. Então, quando a mulher ela decide tomar um anticoncepcional e, né, bloquear toda essa fase hormonal, porque o anticoncepcional ele vai diminuir esses hormônios, ela tá de uma certa forma querendo ser linear a esse homem, mesmo que de forma inconsciente por conta das crenças. E aí eu postei sobre isso, gerei um certo desconforto em muitas mulheres, né? Por conta disso, porque muitas mulheres não aceitam. Mas, de fato, esse não menstruar, esse não oscilar nos hormônios, faz com que a gente seja linear ao homem. E nós não precisamos, mulheres. Nós somos lindas e maravilhosas até quando nós estamos de TPM. Bravas, irritadas, porque fisiologicamente, se a gente está em luto, Lu, é natural que a gente fique jururu, que a gente fique meio tristinha, mas ao mesmo tempo a gente fique brava e ao mesmo tempo a gente quer comer, normal, ao mesmo tempo. Tá tudo bem. A gente só precisa receber. A gente entra justamente com a inteligência emocional, com o emocional, para equilibrar tudo isso. Gente, eu a gente não posso precisa virar confessar, oncinhas. Eu vi uma onça. Mas a nutrição e o coach, mas vamos falar agora da nutrição. Ela modula tudo isso, porque se a gente for pensar que há uma baixa de serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, e a gente pode modular essa serotonina, então eu entendo que na fase final, na fase de luta, eu preciso usar suplementos, alimentos específicos para quê? Para modular esse corpo, né? Para diminuir todo esse desconforto. E isso é o receber. É o entender que nesse diazinho especial eu posso ficar em casa. Mulherada, de casa, não sei vocês, mas eu viro uma onça, não pode nem me olhar. Por Deus, eu fico muito irritada. Acho que eu preciso comer umas coisas aí diferentes. Mas, Lu, quando a gente começa a entender isso, a gente também entende que esse momento é realmente o momento que o seu corpo precisa, né? É o momento que o seu corpo está pedindo para você calar um pouquinho. Então, se a gente inibe isso, olha o que a gente está causando, a desordem que a gente está causando no nosso sistema, né, fisiologicamente falando e emocionalmente, consequentemente. Então, o corpo precisa aquietar. Então, a gente une esse ciclo a um planejamento. Então, a gente já sabe que não é uma boa época para tomada de decisões. Então, para que você vai marcar uma reunião importante na época do seu ciclo menstrual que você está nesse período? Não é uma boa. Uma DR. Não é uma boa. Não é uma boa. Então, assim, essa mulher começa a ter consciência do porquê, às vezes, ela causou uma briga desnecessária dentro do casamento, ou um momento desnecessário com os filhos, dentro de uma reunião de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, enfim, essa mulher começa a entender. E aí fala pra mim, Lu. E assumir essa personalidade. Essa mulher rende mais ou não rende mais? Ou, né? Sabendo de tudo isso. Sabendo de tudo isso. Eu sou uma dessas, não posso receber ninguém, marcar reunião e nem tomar decisões.
Porque daí eu quero encurtar as coisas e não presto atenção em nada, porque eu tô irritada, não consigo. E outra coisa, Lu, eu sempre pergunto essa questão, e às vezes o meu cliente fala assim, quando você vai me mandar o cardápio? Eu falo, só na semana que vem. Mas por quê? Porque você não tá no momento de começar uma dieta, Olha aí. de começar uma mudança. Porque às vezes ela vai menstruar dali 3 dias. E ela quer começar a dieta naquele dia. E aí, assim, não é a melhor fase, porque senão ela vai fazer o quê? Ela vai começar, ela vai desistir, porque ela não dá conta, porque ela já tá com as emoções internas bem bagunçadas. E aí ela vai falar, não é pra mim, eu não consigo, né? Então, assim, qual é a melhor fase pra gente começar, inclusive, uma reeducação alimentar? Mais ou menos de 3 a 5 dias depois da menstruação, de preferência 5 dias depois. Porque eu tô na fase da menina, na fase que eu aceito tudo, o meu Tá corpo cheio de tá disposição, bem. né? Exatamente. Lu, olha uma super crença que nós temos, é uma coisa meio que cultural. Eu não consigo, eu não posso, isso não é pra mim, né? Então, quantas mulheres que começam a fazer a dieta e aí param por conta do emocional, por conta de não conhecer o ciclo, de não conhecer o próprio corpo, e aí ela fala, não é pra mim. Não, eu nasci pra ser gordinha mesmo. Não, isso não. E aí você cria uma crença e reforça uma crença em você de que você não é capaz, de que você não pode, né? Então tá aí uma super crença que a gente tem que trabalhar muito nas mulheres. Vai ter polêmica, porque a gente tá falando de menstruação, porque até tem minha amiga a Lorena, que é GO. Então, assim, só explicando, vocês precisam ir ao médico, quem sangra demais, né? Claro, claro. Lu, outro dia num post que eu fiz, uma ginecologista disse assim, eu acredito que as mulheres têm que ter a liberdade de escolher. E aí eu concordei e eu concordo. Mulheres, eu concordo 100%. Mulher, você tem que ter a liberdade de escolher entre tomar e não tomar um anticoncepcional. Mas muitas vezes, por falta de informação, você não tem essa liberdade. O anticoncepcional é jogado sua goela abaixo. Por quê? Porque praticamente é a sua única opção. Porque às vezes você tem uma endometriose, às vezes você tem uma cólica muito intensa ou um fluxo muito intenso. E tudo isso pode ser resolvido. Porque eu tenho muitas clientes que falam, mas eu não posso ficar sem um anticoncepcional. Por quê? E aí, quando a gente vai entender a patologia, e a gente pode tratar essa patologia de outras maneiras. Porque se há um desequilíbrio, eu preciso tratar esse desequilíbrio. Entende? Então, muitas vezes eu concordo, a mulher ela tem que ter essa liberdade, mas muitas vezes essa liberdade não é dada para a mulher, porque a mulher não tem conhecimento sobre o seu corpo. Porque é mais fácil encurtar o caminho, toma esse remédio e fica tudo bem. Quando, na verdade, não. Você tem que se conhecer, ter o autoconhecimento, para você poder equilibrar. Gente, isso faz total sentido. E Lu, se a mulher chegar para mim e falar, Gabi, eu entendi, achei maravilhoso esse ciclo, mas eu vou tomar o anticoncepcional, tudo bem. Eu não vou te atender. Imagina, eu atendo, eu acolho, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com todas as consequências do uso do anticoncepcional, porque o uso do anticoncepcional, Lu, ele diminui as vitaminas do complexo B, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D. Então, essas mulheres, elas precisam de reposição. E quantas vezes essa reposição não está acontecendo? É verdade. Aí elas entram em depressão por conta do uso prolongado do anticoncepcional. E aí isso é liberdade? Não é. É verdade. Por isso que a gente fala, Lu, que a gente começa todo o processo de mudança pela consciência. Então a gente traz a consciência, mas a pessoa só muda se ela quiser mudar. Ninguém muda ninguém, literalmente. É fato, né? É fato. E é muito incrível isso tudo, esse projeto de fazer com que a mulher, porque talvez, eu sempre brinco que eu fui saber o meu lugar no mundo depois dos 35 anos. Não é? Tem que ser sincero. Mas olha que fase linda. Pois é, né? Mas acho que... Não, mas assim, às vezes a gente tá vivendo, a gente nem sabe a missão da gente, fica uma coisa meio perdida, talvez. Eu não sei. E eu falo que tudo... Eu adoeci, na verdade. Eu tive um problema renal crônico e foi aí que eu comecei a me conhecer. Eu quase morri, né, gente? Se somar os 2 rins... acho que não dá Mas mais ou menos isso, mas eu aprendi com a alimentação essa questão do equilíbrio e buscar o equilíbrio. Então hoje eu sei, quando dói determinadas partes do meu corpo, eu consigo saber até o que é. Eu falo, opa, que lindo, né? Olha isso, né? Eu sempre brinco que quando o meu olho dói, o esquerdo, lá no fundo, eu tô com raiva, e raiva assim, eu engoli algum sapo. Sabe a historinha? Vou ter que engolir porque eu não posso matar ninguém. E aí é papuf, né? Engolir o sapo, filho, acho que eu engulo a lagoa inteira, começa. Aí começa. Aí eu até brinco aqui, eu aprendi uma técnica assim, respira que passa. Já que você não pode vomitar o sapo, respira que passa. A respiração correta, né? Que é a respiração lenta, porque a respiração muito rápida, ela vai Gente, só te... é muito incrível. Então, assim,
esse autoconhecimento, a gente precisa de ajuda sim, sabe? A gente precisa. Assim como eu precisei de ajuda na época. E muitas vezes, assim, o cérebro busca ou pelo prazer ou pela fuga da dor. Então, assim, muita gente, a maioria, infelizmente, ainda busca a mudança pela dor, né? Tipo, espera doer para mudar. Então, o que a gente traz, juntando o coach com nutrição, é justamente assim, você vem por um motivo, mas vamos trazer consciência, vamos ampliar esse leque para você entender de fato tudo. E aí você tem consciência e você se abre para aquilo que você quer mudar, aonde você quer mudar, enfim, claro que isso é liberdade. É depois que você apresentou, a mulher se conheceu, não, eu quero ou eu não quero. Tem gente que opta de fato por não mudar, e tá tudo certo, é uma escolha. E não existe uma verdade única, né? A verdade não, né? Então, assim, é bem gostoso trabalhar com esse processo quando a pessoa vem pelo amor, né? Tipo, não precisa sentir a dor para vir. Então eu venho pelo amor. E a nutrição traz muito pelo amor, né? Pelo amor pelo corpo que seja, pelo amor pela vida, pelo amor pela mulher. E aí ela vem e entra e amplia esse leque. E aí descobre um monte de outros prazeres que ela pode ter. E que ela não está tendo nem consciência, né? Do que ela pode mudar. Então é lindo esse processo. Gente, vocês viram tudo isso? Essas meninas da Dual Me. Tá, e depois aqui vai ter os arrobas, vocês podem estar localizando elas aí no Instagram. Como que você tá no Insta, Gabi? Gabi Davantel Nutri. E você, Mari? Mari Davantel, Master Coach. E vocês fazem, pode chamar no direct? Sim, com certeza. Com certeza, ninguém fica sem resposta. E também temos o Instagram da Dualme, que é @DualmeMulheres. Ó, elas são maringaenses, mas assim, a Gabi tá aqui em Londrina. Então... Na verdade, nós somos araponguenses. Tá, Aí mudamos para Maringá. Maringá, Eu né? casei e vim para Londrina. A Mari ficou, né, em Maringá. A Mari, na verdade, mudou para Belo Horizonte, voltou para Maringá. A nossa família é em partes mesmo de Maringá. Os nossos pais são de Maringá. E aí eu que estou aqui em Londrina. Gente, vocês viram, a gente vai dar quase uma hora que a gente está aqui batendo papo. Ai, que delícia. E passou super rápido, porque quando o assunto é bom, é assim, né? Muito leve. E que bom que vocês vieram aqui. Eu quero uma vez por mês que a gente bata um papo. Não sei se a Mari consegue vir sempre. Consigo. Planejado, a gente consegue tudo, Lu. É, menina. A gente E olha trabalha que muito incrível. com planejamento, Acho né? muito Essa organização bacana e planejamento. todo esse trabalho de vocês, porque a gente pode continuar sendo mulher, gente, feminina, delicada, que realmente é essa beleza, esse diferencial nosso de mulheres, né? De ser mulher. E tudo isso vocês podem ter a ajuda aqui, ó, das meninas do Dual Me. Que demais! E vamos falar um pouco de intestino que mandaram aqui, a gente tem que falar. Intestino, agora com a dona Gabi aqui. Ontem eu assisti a live da casinha sem telhado, adorei o exemplo, né? Então me perguntando aqui por que o intestino é tão cotado, por que hoje está tudo em volta do intestino. Porque, na verdade, o intestino antes, ele era uma coisa mais, assim, né, ir no banheiro ou não ir, né, então falando bem rasgadamente, fazer cocô ou não fazer. Mas hoje não, gente, hoje a gente sabe que o intestino é um órgão endócrino, ele tem 70% das células imunológicas, então ele determina o andamento do nosso corpo. Porque enquanto tá antes do intestino, a comida tá fora, as toxinas estão fora. A partir do intestino há uma absorção e uma entrada dentro da minha corrente sanguínea. E é isso que causa o desastre, muitas vezes, né? Ou é a cura, ou é também a doença. Por quê? Porque se eu tenho um intestino mal cuidado, um intestino agredido, é um intestino aberto a toxinas. E hoje a gente sabe que o que causa as doenças são o excesso de toxinas. O que causa inflamação são as toxinas. Olha aí, gente. Então, respondendo a pergunta, tem que tratar o intestino. Tem que. Ninguém passa por mim sem tratar o intestino, mesmo que faça cocô todos os dias, tá? Porque daí muita gente fala... Eu já escutei umas coisas assim, ai, meu cocô é bonito. Eu falo, ixi, cocô bonito, não sei se existe. Gente, não tem gente que seja, que tenha algum tipo de doença, Lu, e que tenha esse intestino que funciona bem. Tá? Então, quando a pessoa fala pra mim, ela tá acima do peso, mas ela fala, não, mas meu intestino é maravilhoso. Não tem como, porque se você come mal, se você tá acima do peso, o teu intestino não é saudável. Ô, Gabi, tem que fazer cocô todo dia? Gente, essa é uma pergunta, porque assim, olha... De preferência, Lu, porque a gente fica muito fora come. de casa, não dá. Então, mas a gente come e o que sobra a gente tem que eliminar. Tá? Então, assim, se não tá eliminando, tá ficando dentro do nosso corpo. O cocô é seletivo, gente. Se eu não tiver em casa...
Não rola. Então, programa. A gente pode até programar, gente. Então, o intestino para funcionar à tudo noite. isso, tem que funcionar, programação. porque, gente, é tenso, né? Isso, igual, estão falando tanto intestino que eu já tô ficando também preocupada. Mas, Lua, também uma coisa que a Gabi não colocou, o quanto esse intestino está ligado com as emoções. Então, Olha, o gente, quanto, até o intestino. Muito, assim, extremamente. O quanto regular o intestino, né, Gabi, da parte fisiológica mesmo, muda, assim, completamente o emocional de uma mulher. Não só de uma mulher, mas vamos falar específico das mulheres. É uma coisa, assim, E muitas vezes o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes esse intestino está doente por conta das emoções, não é nem por conta da alimentação, é por conta das emoções. Eu acredito que dá pra gente fazer um dia de programa só sobre o intestino. Meu Deus, que incrível. Bom, então assim, se você não faz cocô, você fica enfesado. Literalmente enfesado, né? Literalmente, irritado, eu falo que enfesado. E é isso, minha gente. Tem que fazer cocô. E vocês vão precisar da Gabi pra ajudar a fazer cocô. E da Mari pra auxiliar. E o cocô bonito, porque existe o cocô bonito, porque até existe uma escala, Lu. Existe uma escala de tira cocô. a foto do cocô, manda pra Nutri. Ah, não, Mari. Não precisa. Eu passo a escala, você vê em casa. Mas tem que observar as fezes. Tem que olhar e ver. A gente não faz às vezes isso com criança, né? Gente. Adorei. Tem que observar, Ó, mês que vem gente. vocês escolham o tema. Vocês querem falar de menstruação ou de cocô? Ótimo. De A gente sangue vai ou de fazer cocô? enquete, tá? De sangue ou de cocô, olha isso. E tem que ser falado, é fisiológico, Lu. A gente não precisa ter vergonha, tem que Não, falar. precisa. Quebrar essas crenças e falar isso entre mulheres para que a gente possa realmente se libertar, né? E aí sim viver esse verdadeiro empoderamento. Porque isso é o verdadeiro empoderamento. A gente é muito cheio de tabu ainda, né? Sim. Paradigmas, umas coisas. E tem que ser quebrado, né? É muito cultural, Lu. Então a gente precisa quebrar. Para que a gente viva realmente essa liberdade, precisa ser Lu, quebrada. eu até acredito que não tem que ser. A gente merece que seja. Né? É um merecer. Por quê? Porque isso a gente volta muito para nossa essência. A mulher, ela passa a realmente ter certeza. A mulher, quando ela às vezes fica em casa e ela não gosta do trabalho doméstico, às vezes ela não se sente valorizada por isso, é porque ela não conhece a essência dela. Quando ela começa a conhecer a essência, ela se valoriza mesmo que o mundo inteiro não a valorize. Então, quando nós olhamos para dentro e nós amamos aquilo que nós enxergamos dentro de nós, gente, mulheres, escutem isso. Nós realmente, assim, nos contentamos nós aprendemos a amar tudo. E nós não precisamos de nenhuma aprovação externa, porque a aprovação interna, ela já vale. Olha isso, por gente, tudo. que poder. Não importa o que estão pensando. O importante é você saber quem é você estar feliz, você saber o que você quer. Olha isso. Isso a gente Demais. entra num tema que a gente também trabalha bastante, que é a identidade. E a identidade, muitas vezes, essa busca assim, interminável por algo, é a mulher não se conhecer. Ela não sabe quem ela é. E a base das nossas crenças é a base da identidade. Então, quando a gente trabalha essa base, aí a gente começa a colocar a casinha no lugar também, literalmente. Porque se eu sei quem eu sei o que eu preciso fazer e, consequentemente, eu sei o que eu mereço ter. Então, é o triângulo que a gente chama de triângulo do indivíduo, que a gente trabalha muito no coach integral sistêmico. Então, a base de tudo para essa mulher, né, enfim, para o ser humano, é saber quem você é. Né? Então, para que você foi criado? Então, literalmente, o eu sou, quem eu sou. É verdade, às vezes Então, é a bom gente olhar trabalha muito no a espelho identidade. e olhar e falar quem eu sou. Hein? E aí, minha gente, aí tem horas que a coisa fica feia. E foi o que aconteceu comigo, né? Que quando eu falei, nossa, quem sou eu? Eu comecei a chorar. Porque Através de uma doença, É. um problema, você... É porque quando você adoece, você começa a pensar muito. E é uma você pensa em morrer logo de uma mãe com 3 filhos que vai pro hospital, que tá doente, a primeira coisa que vem é eu vou morrer. Eu não posso morrer. E eu não posso morrer. E se eu morrer, para quem que fica os filhos? O que vai ser? Entendeu? Então, assim, isso aconteceu comigo, gente. E literalmente a gente acha que só a gente pode criar os E aí eu nossos comecei filhos, a né? pôr prazos na minha vida para algumas coisas acontecerem, sabe? Completamente. Eu comecei a pôr prazo. Então, daqui 2 anos, eu não quero mais estar aqui. Eu quero estar fazendo tal coisa que, de repente, no momento lá, eu nem sabia o que era, mas eu tinha determinado. As coisas precisam mudar, eu preciso mudar. É. Mas foi através da doença.
Sim, através da dor, né, Da Lu? dor. É, mas assim, por isso que a gente está trazendo essa consciência, por isso que a gente quer, sim, falar cada vez com mais mulheres para trazer essa consciência para que não chegue a esse ponto para tomar a decisão de mudança. E, Lu, essa questão que você está falando dos prazos é extremamente importante. A gente chama de metas neurologicamente corretas. Então, existe um passo a passo para você traçar metas para a sua vida. A gente trabalha muito com essa visão de futuro, com passo a passo, planejamento. Então, as coisas não podem ser acaso. A gente trabalha muito com intencional. Seja intencional. Olha isso. Então, a gente precisa voltar ou ser mais intencional em tudo que a gente faz. Muito E isso bom. entra muito na organização, no planejamento. Eu fiz tudo isso comigo mesmo, sem saber de tudo isso. Tipo, eu fiz tudo no intuitivo, Aham, de que uma legal. autoanálise. Também, não. Agora, lindo. Lu, as mulheres Agora. que querem, ela já tem conosco, ela já tem o Olha passo aí, a passo, gente, fica não mais precisa nem fácil. sofrer como eu sofri, nem precisa adoecer. É Porque só daí a hora entrar que em você contato. começa a chorar e você se sente sozinha, né? Nós também trazemos isso para as nossas clientes no particular. Quando elas começam no processo de chorar, que é o processo muitas vezes que as mulheres desistem de se encontrar porque a dor é muito forte, nós estamos ali para acolher também. Gente, é muito Para acolher, incrível. para às vezes direcionar para Amei. uma outra profissional, enfim. Olha, eu amei. Olha, passou uma hora assim, a gente nem viu. Eu quero agradecer o pessoal que ficou aqui assistindo a gente. Minha bateria acabou, não vai dar mais. Mas eu quero mandar um beijo para todo mundo aí de Engenheiro Beltrão, Maringá. Tem Portugal que nos assiste. A gente consegue chegar no Japão. Depois no YouTube a gente vai postar esse quadro. O pessoal gosta muito de estar assistindo depois. Então, mês que vem tem mais. Tem as meninas da Dualmi. E aí vocês escolham o que vocês querem falar. Tá? Vocês querem falar de cocô, de sangue, enfim, gente. Porque, assim, tá muito voltado para as mulheres esse quadro. Eu adorei. Adorei. Eu quero agradecer vocês. Mário, obrigada. Nós também agradecemos. Obrigada por ter Prazer. vindo. Viu, gente? Obrigada ao nosso querido aqui, que já até esqueceu da gente aqui. Ingrid, Renan, obrigada, gente. E aí, acho que a gente tem mais um minuto. Você quer agradecer? Lu, eu quero agradecer você Obrigada. pela oportunidade. Imagina, eu falo imagina. que Deus é lindo, Ele une Maravilhoso. propósito. Olha, Então, falta 5 minutos, esse relógio está super adiantado. ai, que bom, mas assim, Gente. é isso, é agradecer mesmo pela oportunidade que a gente pode, através do programa, né, através de você, da sua vida, levar isso para outras mulheres, porque é certeza. isso que nós queremos. Eu já passei a indicar vocês. Eu nem tinha que conhecido a legal. Mari ainda, já estava falando pro pessoal. Né? Que bom, obrigada Porque mesmo. uma Gabi foi essa conexão de alimentação, né? Porque assim, eu acho que eu tento ser saudável, mas acho que eu tô comendo tudo errado. Porque eu fico muitas horas sem comer. Lu, não tem problema. Não tem? É o se conhecer. Se você se dá bem em ficar horas sem comer, tudo bem, desde que você saiba, naquela janela de alimentação, fazer a nutrição correta. Porque o nosso corpo precisa só ser nutrido. Ô, gente, sabe o que é incrível? Eu caí na besteira e falei assim, mas vem cá, você atende online, você vai pesar quando? Ela não peso. Uau! Ela não pesa, acabou isso. Ninguém pesa mais. Acabou. Não, pesa, Lu, É. eu tenho a minha impedância no consultório, faço ainda os atendimentos, né, presenciais alguns. Mas o que acontece? Hoje a gente tem tantos parâmetros para avaliar na saúde que o peso, a hora que eu começo a mostrar isso para a mulher, o peso, ele realmente se torna só mais um parâmetro. Que ela pode pegar aquela balancinha e ver, tô perdendo, não tô perdendo. Porque muitas clientes chegam para mim no final do processo e falam, Gabriela, eu queria perder 5 quilos, eu perdi 2. Mas eu percebo o quanto eu tô mais saudável, o quanto eu consigo dormir direito, o quanto eu passei a me amar, o quanto... É tantos benefícios que aquele peso que ela não perdeu, não tem mais valor. Não tem, Vai não ser tem. Porque ela entende passou a se como- amar. E como ela se conhece, ela começou a se conhecer, entendeu quem ela é, e ela entendeu que o peso não faz ela alguma coisa. Ele complementa, mas ele não faz. Ela já sabe quem ela é. Então, essa busca pela identidade, essa busca pelo peso ideal, é uma busca por uma identidade, um encontrar. Então, quando ela se encontra, o peso, ele se torna complementar, ele se torna, tipo, né, claro, uma conquista, com certeza, mas não traz aquela conotação de aquela peso, aquela, né, traz com leveza, com amor. Então, é isso que a gente quer para as mulheres, trazer essa busca pelo corpo, a gente também quer, a gente também se cuida, a gente também é vaidosa, porém com mais leveza, É, porque sem, a partir do sem momento que você tá comparações. bem, gente, é mais fácil até para emagrecer, né? Com certeza. Você tá feliz, você tá fazendo o que gosta, né? Então fica mais fácil, mais leve. Com certeza. Né? com E eu certeza. sempre brinco assim, até o pessoal fica meio bravo. Que eu falo assim, gente, é o seguinte, se tivesse a pílula secreta, o chá milagroso pro gordinho, não ia ter gordinho mais em lugar nenhum, não é? Não existe. Então, aí eu sempre falo, o autoconhecimento, se conheçam.
Sim. né? É que, Com Lu, certeza. existe o atalho e existe o caminho. Sim. Infelizmente, as pessoas querem o atalho. Com Ninguém quer o certeza. caminho. E aí ficam no efeito sanfona, viu, gente? Porque tudo que você faz aí meio que no inconsciente, meio que na loucura, não vai ser pra sempre, né? Não vai ser aquela coisa que vai ficar. Que a gente aprende, eu acho que até controlar o peso, porque eu sempre falo que eu tenho o mesmo peso desde quando eu tive minha primeira filha. Então assim, eu sempre tive um peso como parâmetro. E isso é também se conhecer, né? Sim, sem Com dúvida. certeza. E aí, engordei um pouquinho depois. Eu tô com uns 3 quilos a mais, é porque eu tô provando muita coisa. Minha vida é degustar. Ô, gente, então é isso. Um beijo pra vocês. Semana que vem a gente tá aqui de novo. E é muito legal. Semana que vem a Lélia Passi. Ela é uma consteladora, ela é coach também. Ah, legal. Até eu também quero mesmo. mandar um beijo, porque assim, eu conheci constelação sistêmica através da Paula Velker, que é maringaense. A Paula é uma pessoa muito querida, que hoje a gente quase não se fala, mas eu gosto muito ela de Maringá. E aí a Lélia, por estar aqui em Londrina, acabei conhecendo a Lélia. Então, terça-feira que vem tem a Lélia Passi aqui falando sobre relacionamentos. Eu achei que super casou aqui com tudo, vocês e esse mundo sistêmico. Mas mês que vem tem mais do Almi, gente. Que bom. E a Gabi vai pôr a enquete para saber o que vocês querem falar. Tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Um prazer te conhecer. Prazer, Lu. Você venha mais. Venho sim. Viu, gente? Um beijo então. E é isso. Muito obrigada. Até semana que vem. Acabou. Viu como passa? Gente, começou.